Imagine um grupo de arqueólogos explorando uma caverna misteriosa no meio do deserto. A imagem à nossa frente captura um momento intrigante dessa expedição, onde soldados, vestidos com trajes militares, encontram uma série de esculturas colossais, meticulosamente esculpidas em uma parede de rocha. Essas figuras alienígenas, com design intrincado e aparência imponente, despertam tanto fascínio quanto inquietação. São figuras humanoides com capacetes enormes e armaduras ornamentadas, lembrando as civilizações antigas, mas com um toque claramente futurista. Enquanto os arqueólogos e soldados observam essas esculturas, a caverna em si parece mergulhar ainda mais nas profundezas da Terra, sugerindo que há muito mais a ser descoberto. As luzes de suas lanternas projetam sombras dramáticas nas paredes, criando um ambiente de suspense e mistério. O que será que estas esculturas representam? Seriam evidências de uma civilização perdida ou talvez de visitantes de outro mundo? Essa descoberta pode reescrever a história como a conhecemos, levantando questões sobre o nosso passado e o nosso lugar no universo. Neste vídeo, vamos explorar teorias sobre a origem dessas esculturas e a possível civilização que as criou. Discutiremos as semelhanças com outras descobertas arqueológicas e o que os especialistas têm a dizer sobre estas enigmáticas figuras. Além disso, vamos analisar como essa descoberta pode influenciar a ciência e a arqueologia, e o que ela nos diz sobre os limites do conhecimento humano. Prepare-se para uma viagem fascinante e misteriosa, onde cada nova revelação nos leva mais fundo no labirinto da história oculta da humanidade. Enquanto a equipe de exploradores avança pela caverna, a atmosfera se torna ainda mais carregada de mistério. As esculturas parecem estar dispostas de maneira ritualística, como guardiãs de um segredo antigo enterrado nas profundezas da Terra. Os detalhes minuciosos de cada figura sugerem uma habilidade artesanal extraordinária, com padrões geométricos e símbolos desconhecidos gravados na pedra. A semelhança com artefatos de antigas civilizações, como os egípcios e os maias, é inegável, mas a presença de elementos tecnológicos sugere algo muito além do nosso entendimento. Conforme os arqueólogos examinam mais de perto, começam a surgir teorias sobre a possível função dessas figuras. Seriam elas deuses adorados por uma civilização esquecida ou estátuas comemorativas de grandes guerreiros? Alguns especialistas acreditam que podem ser representações de entidades extraterrestres que visitaram a Terra há milênios. Essa hipótese, embora controversa, ganha força ao considerar a complexidade e o estilo único das esculturas, que não se encaixam em nenhuma das culturas conhecidas. Em nosso vídeo, vamos aprofundar essas teorias, entrevistando especialistas em arqueologia, antropologia e ufologia. Eles nos ajudarão a entender as implicações dessas descobertas e como elas podem mudar nossa percepção da história humana. Vamos explorar relatos históricos de possíveis contatos com extraterrestres e como essas narrativas se encaixam nas novas evidências encontradas nesta caverna. Além disso, vamos discutir as tecnologias possíveis que poderiam ter sido usadas para esculpir essas figuras. Será que estamos subestimando as capacidades tecnológicas das civilizações antigas? Ou estamos à beira de descobrir algo verdadeiramente revolucionário? Junte-se a nós nesta investigação fascinante, onde cada pedaço de informação nos aproxima mais da verdade oculta nas profundezas desta caverna misteriosa. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir seu entendimento sobre a história e os mistérios do nosso mundo. Enquanto seguimos pelo túnel, a excitação e o suspense aumentam. Nossos especialistas continuam suas análises, e a narrativa dessas figuras se torna cada vez mais intrigante. Descobrimos que algumas das esculturas possuem incrustações de metais raros e cristais que parecem estar estrategicamente posicionados. Esses materiais, quando estudados sob microscópios modernos, revelam composições que não são típicas da Terra, reforçando ainda mais a hipótese de uma origem extraterrestre. A caverna parece contar uma história não apenas através das esculturas, mas também das inscrições e gravuras encontradas nas paredes. Nossos arqueólogos trabalham meticulosamente para decifrar esses símbolos, que se assemelham a uma linguagem codificada. Algumas dessas inscrições parecem descrever eventos cataclísmicos e avanços tecnológicos que superam em muito o que conhecemos da antiguidade. Será que estamos diante de um registro histórico de uma civilização avançada que foi obliterada por um evento catastrófico?
Em uma reviravolta emocionante, um dos membros da equipe descobre um artefato peculiar entre as esculturas, um dispositivo que parece ser uma espécie de painel de controle. Esse objeto é levado para análise, e os resultados são surpreendentes. O dispositivo contém mecanismos que sugerem um conhecimento avançado de física e engenharia, algo que simplesmente não deveria existir na época em que essas esculturas foram feitas, segundo nossos entendimentos históricos convencionais. No vídeo, vamos discutir as implicações dessas descobertas para o campo da arqueologia e da ciência. Vamos investigar como essas tecnologias poderiam ter sido usadas e o que isso significa para nossa compreensão da evolução humana. Será que estamos à beira de descobrir que nossa história tem capítulos perdidos que desafiam toda a cronologia estabelecida? Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Além das análises científicas, exploraremos também o impacto cultural e psicológico dessas descobertas. Como essa evidência de uma possível visita extraterrestre pode influenciar nossas crenças religiosas e filosóficas? E o que isso nos diz sobre o potencial do ser humano e as possibilidades futuras? Acompanhe-nos nesta jornada épica, onde cada nova pista nos leva mais perto de desvendar os segredos deste achado arqueológico monumental. Fique atento às próximas revelações, pois o que descobriremos a seguir pode mudar para sempre a nossa visão do mundo e do universo. Conforme a investigação avança, descobrimos câmaras adicionais dentro da caverna, cada uma revelando novas maravilhas. Uma dessas câmaras contém um vasto mural esculpido na rocha, retratando cenas que parecem saídas de um épico intergaláctico. Vemos representações de naves espaciais, seres estranhos e paisagens que não pertencem à Terra. A precisão dos detalhes é impressionante, sugerindo que esses artistas antigos possuíam um conhecimento avançado de astronomia e tecnologia. Os cientistas começam a comparar essas imagens com observações astronômicas modernas e descobrem correspondências intrigantes. Algumas das constelações e corpos celestes esculpidos no mural correspondem a sistemas estelares que só foram descobertos recentemente com telescópios de alta potência. Esta correlação levanta uma pergunta perturbadora: como essa civilização antiga poderia ter conhecimento de tais detalhes espaciais sem a tecnologia moderna? Durante a análise do painel de controle encontrado anteriormente, a equipe descobre uma sequência de símbolos que se assemelham a um código binário. Esta descoberta leva à hipótese de que o painel pode conter informações codificadas, talvez uma mensagem ou instruções deixadas pelos criadores dessas esculturas. Ao decodificar parcialmente a sequência, revelam-se informações sobre um mapa estelar detalhado, indicando não apenas a localização de nossa galáxia, mas também rotas de viagem e pontos de interesse. Como se fossem marcadores de uma viagem interplanetária. Em nosso vídeo, exploraremos a significância dessa descoberta, analisando como esses dados podem revolucionar nossa compreensão do cosmos e da potencial interação entre diferentes civilizações. Conversaremos com astrofísicos e especialistas em tecnologia avançada para entender melhor as possibilidades dessas rotas estelares e o que elas poderiam significar para a exploração espacial futura. Além das implicações científicas, consideraremos as questões éticas e filosóficas levantadas por essas descobertas. O que isso diz sobre nossa própria civilização e nossa busca por conhecimento? Estamos sozinhos no universo ou somos apenas uma peça em um vasto quebra-cabeça cósmico? E se essas figuras estão nos guiando ou nos alertando sobre algo que ainda está por vir? Prepare-se para explorar essas questões profundas enquanto nos aprofundamos no mistério das esculturas alienígenas e seus segredos. Cada nova descoberta não só nos fascina, mas também nos desafia a reconsiderar tudo o que sabemos sobre nosso lugar no universo. Acompanhe-nos enquanto desvendamos esses enigmas e nos aventuramos ainda mais fundo nas sombras desta caverna enigmática, buscando respostas que podem redefinir a história da humanidade e além. Conforme continuamos nossa jornada pelas profundezas da caverna, a narrativa se torna ainda mais complexa e fascinante. Em uma seção mais profunda, a equipe encontra uma grande porta de pedra, coberta com inscrições e símbolos que parecem formar um enigma. Decifrar esse código se torna uma prioridade,
pois há uma suspeita crescente de que atrás dessa porta pode estar a chave para entender o verdadeiro propósito dessas esculturas e a civilização que as criou. Após dias de trabalho árduo, os arqueólogos conseguem decifrar o enigma, revelando um mecanismo oculto que abre a porta. Atrás dela, descobrimos uma vasta câmara central, dominada por uma estrutura monumental que parece um trono ou um altar. Este centro cerimonial está rodeado por figuras ainda mais elaboradas, com detalhes que sugerem não apenas a hierarquia social dessa civilização, mas também uma possível conexão com visitantes extraterrestres. Ao investigar mais a fundo, encontramos inscrições que narram uma história de cooperação entre seres humanos e uma espécie avançada de outro planeta. Estas inscrições falam de uma troca de conhecimentos e tecnologias, bem como de eventos cataclísmicos que ameaçaram a existência de ambas as civilizações. Através de desenhos escritos, fica claro que este local serviu como um ponto de encontro e talvez até um refúgio durante tempos de crise. Vamos explorar essas novas revelações e o que elas significam para nossa compreensão da interação entre humanos e possíveis visitantes extraterrestres. Entrevistaremos historiadores e antropólogos para discutir as implicações culturais dessas descobertas e como elas podem influenciar nossas interpretações de textos antigos e mitologias de diferentes culturas ao redor do mundo. Será que algumas das lendas sobre deuses que descem dos céus têm raízes em encontros reais com seres de outros planetas? Além disso, vamos considerar como essas interações podem ter influenciado o desenvolvimento tecnológico e social das civilizações antigas. A descoberta de ferramentas e dispositivos avançados no local sugere que houve uma transferência de conhecimento significativo, que pode ter impulsionado avanços em engenharia, medicina e astronomia. Na antiguidade, como essas tecnologias poderiam ter sido usadas e por que foram eventualmente perdidas ou ocultadas ao longo do tempo? Vamos também abordar as questões contemporâneas levantadas por essas descobertas. O que essas evidências significam para nossa busca atual por vida extraterrestre? E como devemos abordar futuras descobertas que possam revelar mais sobre essa possível interação entre humanos e outras formas de vida inteligente? Acompanhe-nos enquanto desvendamos os segredos escondidos nesta câmara misteriosa e exploramos as vastas implicações dessas descobertas para o passado, presente e futuro da humanidade. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de surpresas e insights profundos. Cada nova descoberta não apenas ilumina o nosso passado, mas também abre portas para um futuro repleto de possibilidades extraordinárias. Este é apenas o começo de uma exploração que promete desafiar nossas percepções e expandir nossos horizontes, levando-nos a questionar e reimaginar nosso lugar no universo.